Então, o tema de hoje é bolsa rota, né? Que é a ruptura das membranas, né? Onde o bebê fica. O bebê, ele fica dentro de uma bolsa cheia de líquido, tá? Líquido amniótico, porque está em contato com uma estrutura chamada âmnion, tá? Esse líquido onde fica o bebê, para vocês terem uma ideia, ele começa a ser formado a partir já do 12º dia da concepção. Então já começa a formar um pouquinho de líquido em volta do bebê. E esse líquido ele vai aumentando durante toda a gravidez e depois ele acaba em torno de 34, 35 semanas ele atinge o seu pico máximo, tá? E depois ele tem uma queda de volume que vai diminuindo até 40 semanas de gravidez, tá? A bolsa, ou seja, onde o bebê fica, que é a bolsa, né? Ela tem, na verdade, parece ser uma membrana única que envolve o bebê, mas na verdade são duas membranas, tá? Uma chamada corium e outra chamada âmnion, que elas ficam bem grudadinhas assim, parecendo uma, mas na verdade são duas, tá? Quando você tem uma gravidez gemelar, você pode ter uma única bolsa, né? Então os bebês estão os dois juntos numa única bolsa, que a gente considera monoamniótico, ou seja, mono de uma única bolsa. Ou você pode ter os bebês em bolsas diferentes, que é diamniótica, tá? Pois bem, então os bebês estão em bolsas diferentes. Diferente placenta, que a gente vai falar uma hora de gemelar aqui para vocês, aí pode ter uma placenta ou duas placentas, tá? Nós estamos falando de bolsa aqui nesse momento, tá? Mas olha só, gente, da onde vem esse líquido que forma, que ele vai aumentando em volta do bebê? Como que se forma esse líquido? Bom, esse líquido de início, né, ele é um transudado. O bebê tem a pele tão fininha que ele faz um transudado, ou seja, ele vai perdendo o líquido pela pele e vai aumentando o líquido em volta dele. A partir da metade, mais ou menos, da gravidez, a pele do bebê é bem mais grossa, então praticamente não tem essa perda de líquido. E a principal fonte de formação do líquido amniótico é o xixi. Então o bebê faz xixi e ao fazer xixi vai aumentando esse volume. Na verdade, o bebê bebe esse líquido e faz xixi, bebe o líquido e faz xixi, bebe o líquido e faz xixi. Então esse líquido é renovado a cada 24 a 48 horas, para vocês terem noção, tá? O líquido que está dentro, em volta do bebê. O quanto é importante a deglutição do bebê e o quanto é importante o bebê fazer xixi. Por isso, algumas doenças que atrapalham a deglutição do bebê, como por exemplo a atresia de esôfago, tá? Atresias da parte alta do tubo digestivo ou obstrução do canal do xixi são doenças que podem alterar o volume de líquido amniótico. No caso, a atresia, ele não consegue beber e só faz xixi, só aumenta líquido. E no caso da obstrução do canal do xixi, por exemplo, não consegue urinar, então só diminui líquido, né? Então, o líquido é formado por estas duas situações, transudado de pele e basicamente o xixi do bebê. Um pouco, uma porcentagem pequena, também é pelo transudado, pela excreção do pulmão. Então o pulmão libera um pouco de líquido e esse líquido também acaba fazendo parte desse líquido amniótico aonde o bebê está, dessa bolsa da onde o bebê está, tá? Bom, mas para que serve o líquido amniótico? Né? Antes a gente falar de bolsa rota, vocês têm que entender o que é essa bolsa, né? Para que serve essa bolsa? Né? A natureza ela é muito sábia, né? Foi feito tudo muito certinho, né? Então eu deixei anotado aqui, só para vocês terem noção, algumas funções do líquido amniótico. Uma delas, essa semana a gente teve essa experiência, por exemplo, a gestante caiu com a barriga, né?
e dificilmente causa alguma coisa no bebê, porque você tem a pele, gordura, músculo, parede uterina e depois uma camada de líquido. Esse bebê está no meio desse líquido. Então, uma das funções do líquido é diminuir a chance do bebê machucar, de ter traumas para o bebê, né? Uma outra função, o bebê tem um cordão que está ali no meio do líquido, né? Todo balançando. Se não tem líquido, pode haver uma chance maior de haver uma compressão desse cordão, né? Uma outra função do líquido amniótico é que haja um crescimento adequado do bebê, um crescimento simétrico, uma vez que o bebê tem espaços ali em volta para que haja um crescimento, né? Também permite que o bebê se movimente. É uma das coisas que a gente avalia. Então, ele consegue movimentar, esticar. Isso é importante até para a questão de articulações do bebê, né? O líquido amniótico também dá uma estabilidade térmica, ou seja, se essa paciente estiver em um lugar muito quente ou no lugar muito frio, é uma barreira para que não haja tanta mudança na temperatura do bebê. Agora, tem outras 3 funções aí que são importantíssimas do líquido amniótico, né? A primeira delas é o líquido amniótico que ajuda no desenvolvimento do pulmão do bebê, tá? A segunda é na maturação também do trato gastrointestinal, né? E na maturação pulmonar. Então, o líquido amniótico ele é muito importante, gente, para o pulmão e também para o trato gastrointestinal do bebê. Pois bem, o líquido amniótico, para vocês terem uma noção, mais ou menos, tá? Em torno de 16 semanas de gravidez, a mulher tem em torno de 250 ml de líquido amniótico. 28 vai para 800, 900 ml. 34 semanas normalmente atinge o pico máximo, em torno de 1000 ml de líquido amniótico, 1200, tá? Que começa a reduzir em torno de 40 semanas, volta a ter mais ou menos 800 ml. Isso é em média, tá? Então, para vocês verem, você tem 1 litro mais ou menos de líquido, ou um pouquinho mais de líquido amniótico dentro da barriga, quando você estiver aí em torno de 34 semanas de gravidez, tá? E as alterações no líquido amniótico, elas podem ser para mais, nós chamamos de oligoamnion, tá? Ou elas podem ser para menos. Vamos inverter. Nós chamamos para mais, que é o polidrâmio, ou para menos, que é o oligohidrâmio. Então, poli de muito, óligo de pouco. Então, as alterações do líquido amniótico podem ser para mais ou para menos. Existe uma maneira que a gente faz durante o ultrassom para avaliar o líquido amniótico. Como que a gente faz para avaliar se está bem? Uma das maneiras é a própria palpação da barriga. Se você está palpando a barriga e só sente bebê, partes do bebê, joelho, pé o tempo todo, quando o médico examina essa barriga, então a gente fica meio desconfiado. Será que a quantidade de líquido está normal? Principalmente se a paciente já vem com a queda de volume ou se ela tem algum tipo de patologia que a gente sabe que pode transcorrer com diminuição do líquido amniótico. Então a palpação é importante. Mas o mais fidedigno é o ultrassom. Mas como a barriga ela tem volume, é difícil a gente medir esse volume, né? Então a gente faz medidas nos 4 cantos, entre aspas, da barriga e calcula uma coisa chamada de ILA, que vocês vão ver nos laudos de ultrassom, que é o índice de líquido amniótico. E esse índice ele tem uma variação, né? Então ele depende muito do local, mas ele vai de 90 a 200, 80 a 180 milímetros, né? Então essa somatória que fala que está no intervalo adequado de líquido amniótico, tá? Então, o que nós temos então? Que o líquido amniótico ele é muito importante para o bebê, que ele varia durante a gravidez e que ele tem que estar dentro de uma curva que nós chamamos de índice de líquido amniótico. Não pode ser muito, chamamos de polidrâmio, e nem pouco, oligodrâmio. Tá. Mas o tema hoje nosso aqui é rotura
da membrana. Eu teria que passar um pouquinho para vocês o que é esse líquido para falar da membrana, né? E o que é a rotura da membrana? Ela pode ser uma rotura prematura de membranas, que é da rotura prematura de bolsa, que a gente chama de membranas, né? Que é a membrana amniótica, né? Ou ela pode ser uma rotura oportuna. O que é uma rotura prematura? É quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto. Ela pode romper com 22 semanas, ela pode romper com 30 semanas, ela pode romper com 37 semanas, mas se ela rompeu e a mulher não está em trabalho de parto, é uma rotura prematura de bolsa, tá? Só que a consequência é muito diferente em cada situação que a paciente tenha, tá? Então é óbvio que se eu tenho uma rotura com 38 semanas, é um olhar. Se eu tenho uma rotura com 33 semanas, é outro olhar. E se eu tenho uma rotura com 24, é outro. E se eu tenho uma rotura com 17, é outro, né? Nós não vamos ficar passando aqui condutas, porque isso é muito dependente do local que você está. Existem protocolos, mas esses protocolos também dependem de uma estrutura hospitalar de UTI, depende de determinadas situações em que os médicos têm para fazer o diagnóstico, fazer o segmento dessa rotura, mas as condutas são diferentes quando a gente tem essa rotura. Se você tem uma rotura com 16 semanas, o líquido amniótico ele é um anexo, né, de toda a estrutura, pode ser que isso cause uma inviabilidade da gravidez, porque não vai formar pulmão, né? Se você tem uma rotura com 24 semanas, pode ser que essa rotura fique ali por um bastante tempo e você tenha uma viabilidade de uma gravidez, mas você tem uma taxa maior de infecção. Porque tem uma outra função do líquido amniótico. O líquido amniótico, essa bolsa, protege o bebê de ascensão de bactérias, por exemplo, pelo canal vaginal, né? Então, se essa bolsa está rota, existe um pertuito do meio externo, vagina, conduta e chega lá no bebê. Então, uma das situações que quando se rompe a bolsa que nós temos a preocupação é se esse bebê não está infectado ou se a causa da rotura não foi uma infecção, né? Isso tem como nós avaliarmos, tem como nós seguirmos, né? Pois bem, mas doutor, por que a bolsa rompe? A gente não sabe, né? Mas existem fatores que podem fazer com que a bolsa tenha uma chance maior de romper. Traumas é um deles. Quando tem líquido demais, então se essa barriga distende demais, ela tem uma chance maior de rotura. No caso de, por exemplo, gemelares, ou que tem um polidramo, ou aquele colo que tem uma insuficiência istmo-cervical, que todo mundo chama de incompetência do colo, e às vezes ele abre. Eu abri, fica a bolsa ali no meio. E essa bolsa é forçada e ela se rompe, ou a colonização de bactérias e ela também se rompe. Então, é uma outra situação que pode causar perda de romper-se a bolsa, né? Uma outra situação também que é terrível para várias situações na gravidez, e esta é uma outra situação, é as mulheres tabagistas. O cigarro é um fator para a rotura da bolsa, tá? Mas, doutor, muito bem, você já me explicou o que é o líquido amniótico, já entendi a importância dele, como que se forma, né? Como que são as diferenças. Mas como que eu sei se rompeu a minha bolsa? Então, você vai ter alguns sinais ou sintomas de que há uma pertuito, há uma perda de líquido. Esta perda de líquido, na maioria das vezes, ela é como se você tivesse feito xixi mesmo. Então é como se você fosse no banheiro, antes de tomar banho você fica em pé no banheiro e faça xixi. O xixi vai escorrer perna abaixo,
A grande maioria das vezes é sim, tá? Na verdade, às vezes a paciente até de madrugada, quando está no termo, ela ouve, ela sente um... e começa a vazar, tá? Esta é uma situação, mas nem sempre é assim, né? Você pode ter pequenas perdas, então perde um pouquinho, perde um pouquinho, porque às vezes há uma coriorrex, ou seja, só rompeu uma daquelas duas membranas. Ou às vezes houve a ruptura e o bebê pôs a cabecinha lá e tamponou, pôs o pezinho lá e tamponou. Então, a gente, para saber se rompeu, a primeira coisa é a maneira que informa. Doutor, estou perdendo líquido. Não é assim que se informa, né? Líquido é líquido. Às vezes os pacientes têm aumento de secreção na gravidez. Às vezes os pacientes têm corrimento na gravidez e chega pra gente e fala que tá perdendo líquido. Líquido, é igual xixi, tá? Secreção é secreção. Então, doutor, eu estou com uma secreção esquisita. É uma coisa. Doutor, eu estou com a minha calcinha úmida. É outra coisa. Doutor, está escorrendo um líquido pela perna. Opa, aí é outra coisa. Entenderam a diferença? Então, a maneira que se informa é muito importante para que a gente consiga direcionar a avaliação. E como que eu faço para saber se rompeu? A primeira coisa é olhar. A gente olha pela vagina, com aquele espéculo, e se é uma rotura importante, a gente vai ver líquido escorrendo. A gente passa o espéculo, você até escorre pelo espéculo. Mas às vezes não é, às vezes só tem uma umidade ou parou. Aí nós temos testes, né? Você tem um teste muito bom, mas que infelizmente não está disponível na grande maioria dos hospitais, não está disponível, que chama Amiossur, que é um teste que se coloca uma fita lá, igual um teste de gravidez de farmácia, né? Só que ele é para saber se tem bolsa rota, então ele dá aqueles risquinhos. Então você faz ali e o legal desse teste é que você pode fazer esse teste, sei lá, 5, 6 dias depois da sua queixa e ele vai dar positivo. Já os outros é mais difícil a gente conseguir fazer, tá? Então, um teste Amiossur que você faz e você consegue saber, é um teste de bolsa rota, mas infelizmente não são todos os hospitais que tem. A gente, quando tem suspeita, a gente indica lugares que a pessoa compra e a gente faz, tá? O outro teste, às vezes no hospital, o médico no plantão está na correria, ele não tem certeza, ele pede para o paciente colocar um forrinho, como se fosse um absorvente mesmo, coloca um forro na vagina e pede para andar. Aí, se aquilo lá ficar muito úmido, excessivamente úmido, então está perdendo líquido. Um outro teste que se tem, chama-se teste da cristalização, que a gente pega um pouquinho daquele material que está saindo do colo, põe numa lâmina, aquece essa lâmina e olha no microscópio, tem a imagem como se fosse de uma samambaia. E outro teste se faz, mas esse teste tem que ser feito aí no máximo 4, 5 horas da queixa de perda, depois não dá mais, ele não é que não dá, ele não é bom, tá? E tem um teste também do pH, porque o líquido tem um pH um pouquinho mais pro básico, né? E a vagina tem um pouquinho mais pro ácido, então quando esse líquido passa ali, há uma mudança de pH, tá? Mas o que nós usamos mais mesmo é o exame físico e a ultrassom. Ou seja, se o exame físico está dando uma suspeita que rompeu a bolsa, eu faço ultrassom, o líquido está diminuído, então há uma boa chance de realmente ter havido a ruptura da bolsa, tá? Bom, doutor, você falou que a bolsa rompeu. Mas é o seguinte, doutor, eu já estou com 40 semanas, como eu estou com a paciente agora, e a bolsa não rompeu. A bolsa não tem que romper para entrar em trabalho de parto? Não, não tem. Muitas pacientes entram em trabalho de parto, aliás, a grande maioria, e a bolsa rompe durante o trabalho de parto, tá? Eventualmente, no finalzinho, às vezes a gente até tem que fazer essa ruptura. Nós, hoje, evitamos qualquer conduta ativa na gravidez se não é realmente algo necessário. Então, a gente prefere deixar que a natureza resolva, tá? Entretanto, às vezes, você está com a paciente lá no expulsivo já há um tempo grande e essa ruptura ou o bebê está um pouco alto, são atitudes que podem ser tomadas para ajudar nesse trabalho de parto, mas isso não é uma regra, isso é caso a caso, tá? Então, não é porque você não rompeu bolsa que você não vai entrar em trabalho de parto. E o inverso também. Não é porque você rompeu bolsa que você vai entrar. Então,
Eu já tive paciente gemelar que tinha 2 bolsas, rompeu a bolsa de um bebê e o outro não rompeu e nós conseguimos manter essa gravidez por 29 dias, tá? Então, 4 semanas e 1 dia, né? Então, isso é claro que para fazer isso tem que ter todo um acompanhamento e uma segurança de que esse bebê não tem nenhuma infecção, mas eu não poderia prejudicar o outro que estava bem, né? Então, romper bolsa não necessariamente é parto, tá? Numa gestação de termo, ou seja, a partir de 38 semanas em diante, se você tiver a rotura das bolsas, eu acho que é importante você comunicar ao seu médico, isso é óbvio, mas você tem um tempo, que os protocolos, depende de cada local, falam em 24, 48 horas ou até 72 horas. Eu acho que 48 horas é um número bom para que haja o nascimento do bebê, tá? Para que haja esse nascimento, pode ser que você entre em trabalho de parto espontaneamente, tá? O que a maioria acontece depois de 6 horas. A grande maioria que rompe bolsa entra em trabalho de parto nas primeiras 6 horas. Mas uma porcentagem não entra, né? Uma porcentagem não entra. Então, você, se não entra em trabalho de parto, o que você vai combinar com o seu médico é que haja atitudes para que você inicie o trabalho de parto, isso é possível, que são a indução do parto, ou, se você não quer passar por isso, vai pensar uma outra via de parto, tá? Então não é porque rompeu que vai nascer e nem porque não rompeu que também não vai nascer, tá? Pois bem, mas quando romper essa bolsa, principalmente na gestação de 3º trimestre, a cor do líquido é muito importante para nós. Quando uma paciente me liga e fala, doutor, eu rompi a bolsa, vazou tudo aqui, doutor, molhou minha cama todinha. A primeira pergunta que eu faço é, qual é a cor do líquido? E a segunda é, você está com contração ou você não está com contração? Para eu tomar uma atitude. Se é um líquido clarinho, tipo água de coco, tá bem clarinho, né? Ele é esbranquiçado, né? Tá tudo certo. Tranquilo, tá? Agora, se esse líquido parece ervilha, papa de ervilha principalmente, aquela quando você tira a latinha de ervilha, fica aquele líquido ou fica todo aquele verde, há uma mudança de atitude. Então, a cor do líquido é muito importante para nos informar. Às vezes ele é branquinho, às vezes pode ser um pouquinho amarelinho, conforme a idade estacional, mas está tudo bem. Agora, quando é verdão, grossão, isso é um sinal de que o bebê pode ter evacuado dentro do útero, nós chamamos de mecônio, e saiu junto com o líquido amniótico, tá? Nem todo mecônio é sinal que houve um sofrimento fetal. Nós vamos falar isso aqui, uma live nossa só sobre mecônio. Mas é uma informação que tem que passar para a gente, tá? Então, líquido amniótico são esses os sinais que quando você perdeu o líquido, né? Quando você vai informar o seu médico, não é secreção, é líquido, vaza mesmo. As maneiras de avaliação nós falamos, né? E se não romper, pode ser que o médico lá durante o trabalho de parto, na fase ativa do trabalho de parto, ao final, próximo ao parto, faça a ruptura. A gente evita isso hoje, inclusive você tem partos que nascem com bolsa íntegra, né? O bebê prematuro, por exemplo, quando a gente faz partos de bebês prematuros extremos, como nós fizemos outro dia, um de 745 gramas, nós fizemos o parto com a bolsa íntegra, nós tivemos um bebê com bolsa e tudo. Por quê? Nós não falamos aqui que a bolsa é protetora mecânica desse bebê. É um bebê tão delicado, que graças a Deus está muito bem, tá? É um bebê tão delicado que eu tenho que tirar ele de forma muito delicada. E se eu consigo tirar com a bolsa, eu evito principalmente traumas na parte cerebral do bebê que está muito molinho. Então, quando é possível, por exemplo, a gente faz parto com a bolsa íntegra, principalmente prematuro. E já fizemos também alguns partos normais com a bolsa íntegra, nasce com bolsa e tudo, que a gente chama empelicado, tá? Então, também se faz, e às vezes o pessoal divulga aí nas mídias sociais, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É só ter a atitude certa no momento certo. Mas para isso, nós temos que ter certeza que o bebê está bem, que a mãe está bem, ou seja, isso não é feito, obviamente, numa situação, no parto normal, numa situação de
de que a gente quer que esse parto seja mais rápido. Mas está tudo tranquilo, pode ser feito sem nenhum problema, tá? Bom, vamos responder algumas coisas aqui. A Marina perguntou, e se a bolsa romper com cerclagem? Depende, Marina, a idade gestacional, tá? Uma das coisas que aumenta a chance de romper a bolsa é justamente a cerclagem, por dois motivos. Primeiro, que essa pessoa que foi submetida à cerclagem, ela já tem um colo muito insuficiente. Então, às vezes, a bolsa faz um funil. E a fazer esse funil, ela encontra os pontos ali e ela fica fazendo isso ali e acaba rompendo. O outro motivo que a gente não sabe, mas às vezes tem uma fragilidade, né? Uma fragilidade da própria bolsa. E por pressão, como o colo não abre mais porque foi feito o ponto, né, que é a cerclagem, como ele não consegue abrir, a bolsa se rompe. Aí a atitude, Marina, vai depender da idade gestacional, tá? Se é uma idade gestacional de tempo, não há problema nenhum. Se for muito precoce, tem que ser, e não há viabilidade, tem que se tomar atitude como abortamento. Se há viabilidade e acompanhamento da gravidez, não havendo infecção, sinais de infecção, você segue a gravidez mesmo com a bolsa rota, desde que haja idade gestacional para viabilidade. Tem mais alguma pergunta aqui, gente? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui sobre bolsa rota aqui. Acho que para cima alguém perguntou. Pessoal perguntou aqui de aborto e bolsa rota. Olha, você pode romper essa bolsa, né? Mas você já está abortando. Então, às vezes, é difícil você fazer essa correlação. Mas, por exemplo, nós temos uma paciente que está tendo frequência de ruptura de bolsa rotas e a gente não identificou o fator, né? Então, inclusive, foi feito cerclagem, mesmo cerclagem rompe bolsa, né? Então, existem pessoas que têm algum tipo de irritabilidade ali dentro do útero ou de uma fragilidade da formação dessa bolsa, a gente não entende, que acaba rompendo essa bolsa, tá? E isso vai acontecendo nas gestações. Se isso acontece no tempo acima de 22 semanas, mas antes de 34, não é muito bom, porque é um bebê muito prematuro, conforme a idade gestacional. Se isso acontece abaixo de 22 semanas, abaixo de 18 semanas, provavelmente vai levar a uma inviabilidade dessa gestação. Tá certo, gente? Eu respondi tudo para vocês aí de bolsa. Acho que de bolsa rota falamos, a gente quer falar mais rapidinho. O que mais confunde a mulher se rompeu a bolsa é o xixi. A grande maioria, que às vezes nos queixam, fez xixi, tá? Então, quando o líquido amniótico ele tem um cheiro típico, né? Meio amoníaco, assim, não é igual um pouco diferente do xixi, tá? Então, o líquido amniótico, primeiro, é água, não é secreção, ele tem um cheiro diferente do xixi. Então, observar se às vezes não está urinando, principalmente no final da gravidez, por conta da pressão de toda a gravidez, a pressão do abdômen, faz com que às vezes a mulher se pressione a bexiga e a mulher tenha pequenas perdas urinárias. E isso acaba confundindo. Então, muitas vezes não é a bolsa que se rompeu, tá? Tá certo, gente? Então, bolsa rota. Depende da idade gestacional, tá? Então, se ela romper, obviamente, numa gravidez prematura, é algo a se preocupar bastante, informar o seu médico. Se ela romper no termo, a gente tem um tempo para o bebê nascer, não é que rompeu agora, as pessoas acham que rompeu hoje cedo, tem que nascer hoje à noite. Não, tem um tempo. Como eu disse, pode esperar às vezes 2 dias, até 3 dias, tá? A gente entende que no termo 2 dias é um bom número, tá? No termo. E se ela romper prematura, mas não tão prematura como, por exemplo, com 35, 34 semanas e sem condutas que podem ser tomadas. E se romper abaixo de 34 semanas, a gente tenta madurar o pulmão do bebê o mais rápido possível para preparar o bebê para o nascimento, que vai ser aí nos próximos dias ou semanas. Então, a atitude com relação à bolsa rota é dependente da idade gestacional,
da equipe de obstetrícia está seguindo, existem protocolos diferentes, por exemplo, Unicamp, USP, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que é uma entidade que eu sigo bastante, também tem o seu protocolo, e depende também da estrutura de UTI, né? UTI neonatal para receber aquele bebê, tá? Já a bolsa rota no termo é mais tranquilo, e se não rompeu, pode ter o parto sem que haja ruptura, ou o médico, às vezes por uma necessidade naquele momento, faz essa ruptura de forma artificial, tá bom? Às vezes é necessário fazer de forma artificial. Tá bom, gente? Bom restinho de semana para vocês, um ótimo feriado aí, procurem se descansar, se energizar, se proteger, tá? Principalmente a mente e também o corpo, tá bom? Fique com Deus. Um abração. Tchau, tchau, gente.